internet, boa noite Brasil, está no ar, se as minhas contas estão corretas, o quarto Creeks, Creative Geeks, transmitindo ao vivo no Google Hangout, que semana passada quebrou nossas pernas e não publicou no YouTube o papo, já virou o primeiro Creeks proibidão. Eu tenho aqui na minha tela, não sei se a ordem de vocês é a mesma, por favor, dê tchauzinho, o Daniel Botas, o Edson Pavone, Rafael Fragoso, que é o verdadeiro dono desse podcast, Thales Freitas e Vinícius Melo. E vamos falar, todos aqui, geeks criativos, em posições diferentes. Quem viu semana passada o mercado de Creative Technology em franca expansão, crescimento de 5.000% desde o último programa. Mas aqui todo mundo é geek, todo mundo trabalha de maneira diferente, com criatividade. E aí, não sei se a galera ouviu o Braincast, já vou fazer um jabá aqui. O Braincast, que a gente falou sobre esse tema também, só que no programa em áudio, no Brainstorm 9. Se você não ouviu, acesse www.brainstorm9.com.br. E estava eu, Rafão e Vini lá, então vamos explicar para os caras aí, Rafão e Vini, o que a gente falou lá do papel da tecnologia na criação, é besteira. Não, eu queria a opinião dos novatos, Daniel e Thales. Como é que é, na visão de vocês, em agência de publicidade, que é o que a gente vive, tecnologia e criatividade combinam, são só ferramenta, ajudam, é necessário? Eu tenho um conceito sobre isso, de tecnologia e criação, que ultimamente, há um tempo atrás eu fiz uma análise de como as ideias surgem na criação, e como as ideias as que a gente conhece, famosas, que se tornam famosas no mundo todo, elas acontecem. E eu comecei a perceber que muitas das ideias, tanto dentro da agência como essas ideias mundiais, elas aparecem, elas surgem da tecnologia. Então, uma muito famosa, por exemplo, na Nike, o Chocobot. Pô, vai falar Nike Plus, é marca um bingo aqui, pô. Aquela impressora de rua é um caso clássico, né? Que o cara, não conhece o Brainstorm que criou aquela ideia, mas eu vejo muito bem ali a ideia surgindo da impressora, indo e se tornando, né? Aí o criativo vem e coloca dentro daquela impressora uma ideia de imprimir numa pista onde vai acontecer uma maratona, e aquela maratona tem a busca pela envolver a cura do câncer, enfim, toda aquela história em cima daquela ação da Nike. Eu acho que tem lá um combustível inicial, que é a tecnologia voltada ali para a impressora que imprime na rua. Thales? Tava no mudo. Opa. Fala, galera. Mas o briefing não foi, será que não foi? Tô com essa máquina sobrando aqui, não sei o que eu faço com essa porcaria. Eu acho que foi. A área que a gente criou lá na DM9, que se chama DM9 Beta. Pote de tinta. É uma procura exatamente de criar a partir da tecnologia. Criar não em cima de um briefing, não em cima de uma necessidade, mas procurar, através de tecnologias que a gente vê toda hora saindo, toda hora lá no Brainstorm 9, vem uma maluquice que alguém criou do outro lado do mundo, ou a gente vê nesses blogs mais Hackaday, coisas que o cara cria e não usa, e não sabe para que usar aquilo. Pô, isso é um combustível muito forte para um brainstorm na agência. Criar assim, putz, o que a gente vai usar, onde a gente vai usar essa ferramenta que na verdade ninguém sabe o que fazer com ela direito. Nem o cara mesmo que inventou a ferramenta sabe o que fazer com ela. Putz, isso cria
para um criativo digital, né, eu acho que é um combustível gigantesco para ele criar N ideias com aquilo e envolver 5, 6 marcas diferentes numa mesma ideia. Então, eu acho que as pessoas têm trabalhado com isso. Quantas vezes a gente não viu um vídeo no YouTube de enfim, de alguma coisa envolvendo tecnologia e um mês depois aparece alguém usando uma marca envolvendo a mesma ideia, só que em forma de comunicação, em forma de branding, enfim, eu acho que cada vez mais as pessoas estão mudando o caminho. Em vez de você pegar uma solução, pegar um problema e tentar criar algo para solucionar esse problema, hoje tem muita gente pegando a tecnologia e procurando um problema que seja solucionável com essa tecnologia. Então, eu acho, cara, até complementar um pouco o que o Bottas está falando, né? É que hoje, trabalhando com tecnologia, principalmente site, você trabalha com a comunicação de uma forma um pouco diferente, principalmente da offline. Que a offline ela é muito presa a conceito. O cara tem que achar um conceito para assinar a marca, para assinar a campanha, para ter uma coisa que prenda. E hoje você com tecnologia, você realmente não precisa prender tanto ele num conceito. O conceito é uma coisa mais ampla, mais aberta. Então, na verdade, é difícil você ver uma simples frase resumir tudo. Né? Tipo, por exemplo, aquele site do Arcade Fire que ganhou ano passado o GP em Cannes, tipo, ele não tem um conceito publicitário, né? Mas ele realmente tem um puta conceito de arte, de forma de interação nova, de tecnologia voltada para a comunicação. Então, acho que isso que é um dos pontos principais que a gente pega com a tecnologia. A gente não necessariamente tem que prender o mundo publicitário na própria publicidade. Você simplesmente passa a informação, comunica o que você quer comunicar de uma forma, entre aspas, mais subliminar, entendeu? Menos agressiva. O cara tá fazendo uma coisa porque, entre aspas, ele tá afim de fazer. Mesmo que aquilo ali seja um jogo, seja uma interação, alguma coisa do tipo, não é um comercial de televisão que foi jogado na cara dele, entendeu? Acho que esse é um ponto muito, muito positivo para a tecnologia, até por questão de time mesmo, né? Uma ação de tecnologia bem feita pode prender o cara na frente de uma marca 20 minutos, 10 minutos, 1 hora, sei lá, muito tempo. Quando você está pegando a publicidade tradicional, principalmente revista e televisão, que você tem que pegar, televisão tem 30 segundos, você tem que passar 40 vezes, cada vez que você passa R$500 mil. Então, você perde muita energia ali. Você pega aquilo ali e meio que vai comendo, né, aos pouquinhos, com a tecnologia, com ações, às vezes que atingem poucas pessoas naquele momento, mas depois elas tomam um rumo absurdo. Isso eu acho que hoje em dia é um grande ponto pra gente, né? É meio que, na verdade, R$1 valer quase R$1 e não R$1 valer 10 centavos, como é na publicidade tradicional, né? Mas aí não vira muito uma corrida para a primeira ação no chat roulette, a primeira ação no Pinterest, a primeira ação que vai usar realidade aumentada, não fica a corrida e a segunda ação ela tem o mesmo valor ou como é que vocês veem? Então, na real, o meu ponto de vista disso é que assim, eu vejo muita gente usando a tecnologia por usar, que eu acho que é o maior erro da tecnologia no sentido de comunicação. Então, quando saiu a realidade aumentada, todo mundo queria fazer realidade aumentada. Agora com o HTML5, todo site mais ou menos tem um parallax. O Flipbook fez uma forma do cacete, o ChatRoulette, e aí a pessoa não está criando realmente uma coisa que ele olha e fale, não, isso aqui é bem legal, que vai passar uma ideia legal, né? Usar a tecnologia por usar, eu acho tão inútil quanto dispensar R$1 milhão em propaganda tradicional, né? Vamos dizer assim, entendeu? Eu acho que, na verdade, hoje eu vejo muito isso, né? Do cara chegar e falar, eu fiz a primeira propaganda, eu fiz a primeira ação de Twitter.
E daí? Mas a 15ª ação do Twitter foi muito melhor do que a primeira, entendeu? Então eu acho que esse ponto da comunicação é muito mais vantajoso, porque muitas vezes quando a pessoa faz a primeira, ela se prende muito em ter sido a primeira pessoa a usar tal tecnologia. E não necessariamente na comunicação, não necessariamente no poder que aquilo ali realmente teve, né? Eu acho que tem os dois. Eu acho que tem assim. Tem, você ser o primeiro tem força. Se você ser o primeiro a fazer qualquer coisa, tem uma força. Isso daí é inegável com tecnologia, sem tecnologia antiga, nova. Se você for o primeiro a fazer uma coisa, isso tem um valor. Agora, se você fez isso de forma relevante, é lógico, tem muito mais valor. Se você juntar as duas coisas, o iPhone a fazer uma coisa extremamente relevante, caramba, você realmente foi muito bem. O Vini tá falando aí, tá aí o iPhone, que já tinha vários celulares, só que era tudo uma porcaria. E daí alguém falou assim, vamos colocar software aqui, vamos colocar software de verdade para humanos usarem. Beleza, fez um negócio de um jeito relevante e realmente ficou bem melhor do que o que tinha antes. O que eu vejo assim com relação à tecnologia é que muita gente pensa na ideia, assim, tinha uma era que era assim, é a ideia era essa. E daí depois essa coisa de tipo, tem a tecnologia é essa, maneiro. A gente mesmo está fazendo um projeto aqui que é um dos primeiros a usar a tecnologia tal. Legal, ele é legal por causa disso. Mas ele também tem uma proposta relevante e tal, então ele é bem mais legal por causa disso. Agora, a ideia é legal, sim, mas essa coisa da tecnologia que a gente fala, dificilmente as pessoas lembram do que na verdade isso é. Isso tem a ver com a experiência do cara, então, a experiência que ele vai ter ao usar aquele produto. Se a tecnologia realmente for uma coisa inovadora, tal, ele vai ter uma experiência nova, e isso vale muita coisa, entendeu? Então, quem manja de tecnologia, na verdade, manja de como essa tecnologia afeta na experiência dele usar aquele site, ou dele assistir aquela corrida, ou de ele interagir com a corrida lá do Trackbox. A ideia de você conhecer de tecnologia é legal, mas tem que conhecer de tecnologia, tem que conhecer de branding e tem que saber integrar essas duas coisas para você fazer coisas conceituais que realmente ajudem as pessoas, ajudem as marcas a comunicar bem e integrar bem com as pessoas. Eu acho que uma coisa que faz com que muitas agências adotem a tecnologia pela tecnologia é porque a gente de tecnologia não tem um processo definido. O processo criativo offline, ele tem a fase do planejamento, ou pelo menos deveria, tá? A fase de brainstorm. Então, a gente fica ali o tempo inteiro tendo que responder a uma nova demanda do mercado, mesmo meio que sem saber ainda o que vai acontecer com aquela tecnologia, se alguém já experimentou ou não. Então, você não tem um planejamento digital integrado, com uma criação, com uma mídia. Na verdade, você fica acionando essas pessoas meio quase no favor para elas te ajudarem. Então, você, o Creative Technologies, o cara de tecnologia da agência, ele é o planner, ele é o mídia, ele praticamente entrega a solução completa. Então, isso também ajuda ou atrapalha a você ter uma visão do todo, porque você está olhando ali por uma veia só do que você acredita. Muitas vezes a gente tem esse feeling porque a gente está participando dos processos da agência, mas nem sempre isso é relevante. Às vezes é só a tecnologia pela tecnologia, mas para mim é por falta de processo, falta de ter uma equipe, falta de ter uma atenção melhor como é dado por offline. Então isso faz ficar capenga, porque é o exército de um homem só. Bom, eu estava pensando aqui que eu vou pegar esse vídeo aqui amanhã, quando entrar no ar, e vou mandar para a galera lá da agência, e aí o título vai ser Tentando Explicar para que eu sirvo aqui dentro dessa porcaria. Então, por favor, eu estou há 1 ano e meio tentando explicar, e eterna busca. Como é que vocês veem, até porque Thales, Vini e Daniel funcionam de maneira diferente, o Vini produtor, Daniel com esse esquema de beta e Thales oficialmente Creative Technologies no cargo. E aí o Rafão se mete aí também, que também é Creative Technologies. Como é que é o workflow desse negócio? Em que ponto isso entra? Em que ponto a tecnologia entra na criação? Tem a Big Idea? Eu vou ter a Big Idea que, sei lá, abra a felicidade. Minha Big Idea é abra a felicidade.
agora vamos achar a tecnologia, isso vem antes, existem ideias onde a tecnologia se aplica melhor, tem ideias onde a comunicação direta, broadcast é melhor, como é que vocês veem isso? Uma coisa que o Vini pode até me ajudar a explicar, acho que o Creative Technology lá com a gente, ele trabalha um pouco diferente pelo que eu vi vocês conversando da outra vez. Ali, o Creative Technology tem o mesmo poder de um diretor de arte, de um redator. Ele trabalha ali no brainstorming mesmo. Da mesma forma, um diretor de arte tem uma base de conhecimento de design, tem uma base de conhecimento, enfim, de fotografia, de cinema. O redator tem uma base de conhecimento em texto, de comunicação, enfim. E esse cara, esse creative, ele tem uma base de conhecimento tecnológico. Então, cada um começa a dar insights nesse brainstorming da base que tem conhecimento. Então, o Creative Technology ele vai jogando, tem aquela tecnologia que usa, será que o Kinect não ajuda aqui nesse momento? Será que algo com Arduino não vai resolver aqui? Será que RFID não vai ajudar aqui se trabalhar dessa forma? Então, ali é bem no brainstorm, e não depois do brainstorm falando se aquilo pode ou não pode. Acho que aí é meio que um desperdício de conhecimento. Nos dias de hoje, quando as ideias todas estão, sempre as ideias mais bacanas, tem alguma coisa envolvida ou digital, esse cara tem que estar envolvido desde o começo. E então ele é mais um cara criativo do que executivo. Mas só para concluir o que o Bottas falou, rapidinho, mas o que você está dizendo, Bottas, é o que deveria ser. Não, mas não como funciona lá, né? Eu acho que o que o Cris está querendo fazer uma análise é como é de fato. Assim, quer dizer, pelo menos foi os dois. E o que o Bottas falou, eu acho importante, eu acho que é o que deveria ser, mas não é o que eu acho que acontece na maioria dos casos, não. Acho que essa integração não existe. Na verdade, eu acho que é uma coisa ainda muito recente, né? Então ainda é muito difícil definir o que realmente existe, né, do que realmente deveria existir. Né? Eu acho que ainda tem, a publicidade tradicional já tem muito tempo, por isso que hoje em dia tem-se uma definição que também ainda não é totalmente redonda, né? E eu acho assim, em questões de possibilidades, a publicidade tradicional, ela acaba sendo tendo uma abrangência menor, tendo menos possibilidades. Então, assim, ou o cara era diretor de arte, ou o cara era redator. É claro que assim, né? Generalizando a coisa. E hoje, com tecnologia aplicada, isso tudo muda, né? Porque o cara pode ser bom de tecnologia, mas é impossível você dominar tudo de tecnologia, né? Então, você acaba tendo que ter um conhecimento muito amplo, com algumas coisas específicas. E, na verdade, esse tipo de planejamento ele tem que acontecer de uma forma geral, né? Então, não adianta assim, a gente contar, é que hoje ainda é muito, muito cru. Hoje a gente tem um criativo de tecnologia em cada agência, em algumas agências, também não são todas. Mas eu acredito que na verdade, até na época que eu trabalhava na DM9, eu comentava isso com o Bottas e tal, que eu acho que é uma questão até de trabalhar em trincas, né? É claro que eu acho muito complicado de você pensar que toda dupla vai ter um criativo de tecnologia. Mas talvez tenha um criativo de tecnologia para cada 3 duplas. Entendeu? Para não criar esse sistema de dependência de uma pessoa só. E até para poder trocar ideia mesmo, né? Porque assim, imagino você sozinho, você produz muito menos do que você com mais um. E você com mais 10, e você com mais 40. Entendeu? Questão de produzir ideias, produzir novos conceitos, produzir referências. Então, assim, eu acho que antes do planejamento mesmo, a gente tem muita coisa para evoluir ainda em questão de própria estrutura de agência, né? Hoje ainda realmente é muito recente. Acredito que, cara, daqui a uns 5 anos, 7 anos, a coisa comece a andar, né? Como foi há 5 anos atrás,
não tinha esse cargo, né? Você tinha lá um programador ou outro que que pengava um pouquinho para a criação. Mas hoje em dia você já reconhece a importância de ter uma pessoa que tenha um pouquinho de cada coisa, né? Imagino que o criativo de tecnologia, ele não é nem um cara que domina 40 milhões de linguagens, mas também não é um cara que é um gênio da criação maravilhoso e tal. Ele é o meio termo. Assim como, mesmo pegando um diretor de arte, um redator, tem sempre esse meio termo. Então, assim, eu acho que é uma questão muito evolutiva. Eu acho que até a gente chegar nesse ponto que o planejamento de tecnologia vai entrar, ainda tem que comer muito feijão com arroz ainda, né? Tem uma visão, acho, de fora que eu, sei lá, posso tentar dar, porque eu trabalho numa produtora, não numa agência. Eu converso com várias agências e conheço vários modelos diferentes. E daí, olhando bem, assim, o que eu vejo é uma coisa que já aconteceu no passado. Assim, lá no passado, quando começou internet, todo mundo tinha que fazer internet, tinha que ter um site, o que as pessoas fizeram? Ah, vamos fazer, então, uma digitalização aqui. Então, traz alguém ou traz alguém, alguma equipe, para ensinar para as pessoas. Daí depois eles viram, não dá muito certo, culturalizar, vamos trazer uma equipe inteira. Tudo bem, mas enquanto a coisa não foi reconhecida, quer dizer, enquanto as pessoas não deram valor para aquilo porque estava dando dinheiro, ou, no nosso caso, na nossa indústria, estava dando prêmio, então foi sempre uma coisa meio marginal, assim. Mesmo porque tem uma certa distância histórica entre a questão da criatividade e a questão da tecnologia. Você vê o cara criativo, é o hipsterzinho, óculos, tênis verde, e o cara de tecnologia, não. É o nerdão, nunca sai de casa, não tem namorado. Então, são dois mundos que nunca quiseram muito estar juntos. Mas não é isso. Se você olhar bem o que aconteceu assim nesses grandes projetos que a gente pensa em analisar, a gente vê que não é só, eles pensaram numa tecnologia e daí eles conseguiram fazer funcionar. Não é só ter ideia, tem que fazer funcionar. Você já viu um monte de ideia aí tosca? A maioria das ideias é tosca, tem uma execução péssima. E daí a ideia é boa, mas a execução é ruim, a experiência é ruim, logo a ideia é ruim. Então, eu acho que porque a gente está numa era de que a execução é tão importante, ter gente na agência que, quer dizer, consegue fazer interface entre cliente e produtora, que manja de tecnologia, que entende como isso funciona, é extremamente essencial, assim. Agora, o que acontece na agência, na minha opinião, ao meu ver? As pessoas, o Cris acabou de falar, as pessoas perguntam pro Cris o que ele faz. Isso mostra claramente que elas não sabem o que ele faz, não entendem o que ele faz e pior, Pô, mas nem eu sei. valorizam o que ele faz. Não sabe? Aqui, eu vi uma Então palestra daí fica difícil para você. Você falou do cara de óculos, eu vi uma palestra que tinha esse slide aqui, ó, o cara tentando... Olá, É bem por aí. Deixa eu só voltar um negócio que o Bottas falou, que é uma coisa importante, talvez, que a gente discutiu até no Braincast, que era o cuidado para falar com o criativo e tal, para a gente não ser o tal do carimbo do like e dislike. Se a gente tem oportunidade de participar lá do brainstorm, os caras, a gente passa a ser parceiro. Quando eles fazem o brainstorm sozinho e vem só te consultar se aquilo é viável ou não e tal, você passa a ser o carimbo. Aí vem a pergunta, mas imagina se eu fosse participar de todos os brainstorms com todas as duplas de criação de todos os jobs que rolam na agência. Aí é que vem meu ponto. Hoje, enquanto a gente não sufocar o creative technology de job, de que, não dá conta, a gente nunca vai chegar a ter uma equipe. Então, hoje em dia, a nossa equipe, também marginal, são as produtoras labs, como é o caso da D3, e entre outras, que são produtoras que estão focadas em experimentos, assim, eles estão bem aprofundados na tecnologia, então eles passam a ser nossos parceiros. Quando a gente conseguir montar uma equipe, que seja de 2, 3, 4, 5 negros, sei lá quanto, a gente vai começar a ter um equilíbrio com as produtoras. Não que a gente vai deixar de usar ou não, porque as produtoras vão dar sequência ao estudo que eles fazem hoje já.
E sempre, eu acredito, sempre um passo à frente. Enquanto a gente não tiver essa equipe, a gente depende, marginalmente falando, da produtora. E o problema do Creative Star sozinho é que eu acho que foi o Thales que falou. A gente acaba tendo um vasto conhecimento, mas não profundo. Então a gente sabe de tudo que dá para fazer e até como faz, não sei o quê, mas não é tão profundo como uma equipe conseguiria estudar aquela tecnologia, entendeu? Isso é que incomoda, acho que todo mundo aqui, entendeu? Sim. É como se tivesse um planejamento único na área do planejamento, como se o atendimento fosse único. Eu acho que precisa de uma equipe e acho que é importante a gente entrar realmente, o Dado falou isso daí da outra vez, que ele vai lá para o planejamento e começa a história dele lá. E eu acho que é importante, não precisa nem até chegar no planejamento, mas já no brainstorm da criação, cara, é meu sonho se eu conseguisse fazer isso com todos os jobs, ou que eu tivesse a liberdade ali de chegar para a dupla e falar, então, tem algum job aí, vamos sentar, vamos conversar, mas é bem difícil isso. Eu acho que você tocou naquele ponto lá que eu falei, entendeu? Se o cara reconhece que é importante para a ideia dele ter o seu input durante o processo, quer dizer, permite que a paternidade aí também seja sua, então ele reconhece você e daí ele requisita mais você. Então daí todo mundo vê, poxa, tá aí, o cara é requisitado, o cara não tem tempo para todo mundo, precisa de mais gente como ele. Aí, então, passa por esse o criativo ou o redator fala assim, realmente a gente precisa de alguém que manja disso para ajudar a gente durante a produção da ideia. Quando a gente estiver produzindo essa ideia, a gente vai ter alguém aqui que vai dar inputs valiosos para no final a ideia sair melhor do que simplesmente a nossa, entendeu? Mas eu acho que em relação a isso, ainda tem um pequeno problema que é até meio difícil definir isso nessa forma, mas é um certo preconceito ainda, que eu acho. Então, assim, como o Bottas falou, lá ele já consegue trazer o criativo de tecnologia para um brainstorm, né? Então, ele já está ali dentro. E muitas vezes ainda acontece de tipo, é o carinha do like, dislike, não, depois a gente vê com ele a possibilidade disso, entendeu? Então, na verdade, assim, o cara vai chegar para você com uma ideia que às vezes, não vou generalizar, mas às vezes a ideia é meia boca e o cara tá achando que é o limite dele, entendeu? Então, às vezes, a gente num brainstorm, o cara dá uma ideia que realmente às vezes é boa e você consegue aumentar aquela ideia, né? Mas para isso você tem que estar no brainstorm, você tem que estar criando junto, né? Porque senão depois só fica o sim e não, né? Isso dá, isso não dá, isso dá de outra forma. Só que isso tem outro nome, entendeu? Esse daí chama producer, entendeu? É o producer que faz isso. E essa é a função dele. Ele tem que fazer isso daí e depois ele tem que correr atrás da produtora para produzir. Esse aí, ó. Esse aí. Mas tem site que só o cara que tem uma base de conhecimento tecnológico consegue dar. Só o cara que está ali enfurnado em imerso tudo o que está acontecendo no mundo, consegue dar um insight bacana ali. Porque é impossível você ficar, eu que sou um cara que tem uma base de direção de arte, mas estou envolvido um pouco mais com tecnologia, eu tenho que ficar buscando tudo que está acontecendo, mas divido o meu tempo entre esses dois mundos. Agora, o Creative Technology, não, ele está ali direto nesse mundo mais de tecnologia, do que está acontecendo em tecnologia. Então, ele tem muito mais insight lá dentro do que eu. Então, se eu não tiver ele o tempo todo lá do meu lado, me mostrando como que aquela necessidade pode ter uma solução tecnológica, eu vou ficar restrito num mundo em que a maioria das pessoas estão. Só um detalhezinho, assim, que não estou defendendo nem nada, mas acho que se tiver algum criativo ouvindo isso, só para ele entender que não é que a ideia dele é ruim, e o CT vai lá dar o toque final e o negócio vai ficar bom, não. Às vezes um toque não é nem final, mas é um toque ridículo, bobo, simples, pode fazer com que o criativo depois pense melhor e aí assim
consiga alavancar melhor a ideia. Então, cara, pensar numa coisa boa, são poucas as mentes no mundo que pensam sozinhas. Simples assim. O resto é tudo uma mente junto com outra, chegando a um objetivo do mesmo jeito que o diretor de arte, às vezes, dá a ideia de título. Ele não vai escrever o título, mas ele vai falar, o título podia ir por aqui, por ali e tal. Sim, é uma trinca, é isso, né? É exatamente o que eu tô querendo dizer, na verdade, né? A agência não sou eu, não é ele, somos nós, né? Tem um grupo, então quanto melhor integrado esse grupo, mais entendimento você vai ter um do outro e da própria ideia, né? O objetivo é o mesmo, cara, de todo mundo que está ali. Não, e o Creative Technology, na verdade, o Creative, ele é um pouco ignorado, né? Você tem a nomenclatura, você tem o label, mas você não tem a atuação. Então, você tem assim, 95% de technology, ou seja, é o nerd que entende da linguagem esquisita, e o resto que você faz de criativo é pitaco. Mas eu acho que, principalmente quem é de tecnologia, tem um diferencial de raciocínio. A gente já começa a ver as coisas de uma outra forma. Eu acho que o cara de tecnologia, como ele sabe que existe um processo até aquilo ali terminar, olha o tiozinho aí. Como tem um processo até aquilo ali terminar... Chegou o cara da limpeza. Tá. Opa, no Crix. Como ele tem noção de processo, às vezes a gente ajuda muito mais, porque o criativo tem uma ideia, boa ou ruim, mas ele é uma ilha. Ele não tem muita noção de como é que aquilo vai sair dali, e vai navegar, e vai sair, sem trocadilhos. Então eu acho que a gente de tecnologia tem esse big picture, porque a gente sabe que existe um código, que existe um layout, que tem que ser integrado, que existe uma ferramenta, que existe um processamento. Então tem todo um cenário que precisa ser construído para aquela ideia ficar de pé. Então a gente também ajuda na parte creative, que eu acho, os Creative Technology, porque tem essa visão. A gente sabe, a gente conhece o processo. Então, por mais que não seja uma coisa para arredondar a ideia, mas é uma coisa para trazer ela para um rumo mais factível, sem desvirtuar o conceito central, que é o principal. E alguns criativos reconhecem isso, como esse rapaz aqui, o senhor Botas, acho que é aqui, né? A gente já tem aqui uma participação do amigo internauta. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Peraí, vou botar um zoom aqui. Não encontro mais. Então, o Robson, tá dando para ler aí? Agora deu. Firmino Cavalcante. Olá, perdão por entrar no papo de vocês, cheguei agorinha e o pouco que vi tá bem legal, meio que sequência do último Braincast, um spin-off. Mas o mais legal, no meu ver, tudo isso, falando com uma exceção de saco de outro dia que fiz com o Mauro Amaral, ao lhe dizer que o problema todo dessas coisas é que vocês, assim como o Mauro, são totalmente de vanguarda no que fazem, ultra early adopters. Aí, como eu lhe dizia, e também não existe ponto final aqui, né? Aí, como eu lhe dizia, o problema da vanguarda é que ela é muito solitária. Quase como o Toninho Cerezo fazia, lançar a bola como um clássico meio de campo, só que para ele mesmo pegar. Como ele fez certa vez no jogo do Cruzeiro. Mas enfim, mas agora é vocês usando as novas tecnologias para vocês mesmos entenderem o que vocês fazem ou o que vocês significam. Para aí sim, depois de decifrar um pouco o enigma, como disse o Cris Dias há pouco, pegar o resultado desse debate e para outros menos early adopters quanto vocês, mas que convivem com vocês também entenderem o que vocês fazem e para que vocês servem. Quase como a tarefa de explicar para a mãe com que trabalhamos, só que elevado ao cubo. Por enquanto, o meu incômodo da vez é esse. Explicar para a mãe, aí desiste, né? Ó, eu só teve uma vez que minha mãe entendeu o que eu faço. Eu fiz um aplicativo e saiu no SPTV. Aí apareceu lá o aplicativo, daí eu postei no Facebook, aí minha mãe, olha que legal! Postou lá, que legal, meu filho. Nós vamos ser eternamente os garotos do computador, não adianta. A gente vai ser suporte técnico a vida toda. É assim que vem a gente. Ano passado rolou a famosa palestra na escola da minha filha, ela estava no G4, turma de crianças de 4 a 5 anos. Aí rolou a famosa, no que o papai trabalha.
Aí eu fui lá, eu nem cheguei perto de Creative Technology, eu fui publicitário, né? Não, publicitário, faz propaganda, essas coisas que aparecem na TV e tal. E aí eu procurei no portfólio da agência alguma propaganda de TV para mostrar para elas. E aí tinha aquela da Ford dos bichinhos, dos fantoches, né? Aí eu falei, legal. Aí botei um vídeo no iPad, mostrei lá os fantoches. E elas com aquela cara de, pô, não tô entendendo nada. Aí eu falei assim, então para mostrar isso aqui, eu trouxe um fantoche para vocês brincarem. Aí, fantoche! Genial. Tipo, fala qualquer coisa, né? Pai brinca com fantoche. Eu tive uma fase, eu sempre fui criativo digital, né? Foi o que eu falei, ele é criativo tecnológico, mas ele não sabe disso. Mas eu já tive, há 2 anos atrás, eu passei por uma fase bem offline, né? E aí eu fiz um filme para a Ivete Sangalo, Parisco. Eu acho que foi o único momento que minha família realmente achou que eu estava trabalhando, né? Bem, que eu tinha subido na vida. Todas as outras ideias, acho que eles não conhecem. O único trabalho meu que eles realmente conhecem é o filme da Ivete Sangalo. É complicado, né? Explicar pra minha mulher porque que eu tinha que ficar 11 dias no Rock in Rio, dormindo 3 horas por dia, foi algo bem complicado, mas ela entendeu. E não apareceu na TV, né? Não. Apareceu no jornal. Apareceu, é verdade. Eu queria voltar só uma coisa que o Chris tinha falado. Essa coisa de usar a primeira vez a tecnologia. Tem uma coisa que é bem importante, que eu tenho visto muito, o valor da mídia espontânea. E quando a gente fala em mídia espontânea, da gente ser, da sua ideia, sair em blog, sair, enfim, tá no Facebook, tá no Twitter, todo mundo falando aquilo, essa coisa de usar pela primeira vez uma tecnologia se torna muito importante. Porque aquela coisa vira notícia. E hoje eu acho que com a mídia em massa, em baixa, eu acho que virar notícia é uma coisa bem importante. Então aí, deixando um pouco colocando esses 2 pontos de resultado, onde usar pela primeira vez a tecnologia não é importante, mas em outro ponto, de você conseguir divulgar a sua ideia em diversos lugares na internet, aí esse fator, ser o primeiro a usar a tecnologia, se torna um combustível muito forte para você divulgar a sua ideia. Eu acho que assim, como eu falei naquela questão, tipo, não é uma coisa assim, ser o primeiro não serve de nada. Sim, serve de alguma coisa. Você foi o primeiro a fazer aquilo, quer dizer, você já estava pesquisando, você estava ali, aí quando ficou disponível, você conseguiu fazer, conseguiu colocar na rua antes que todo mundo. É tipo, o Steve Jobs falando assim, que artistas entregam, né? Tipo, não adianta só você imaginar, você também tem que entregar. E se você foi o primeiro, isso tem algum valor. Mas, com certeza, se você faz o mais relevante, ele tem mais valor do que ser o mais rápido, ou o primeiro. Sim. Mas então, eu ia falar exatamente isso. Na verdade, o que está acontecendo hoje na publicidade, que eu tenho sentido um pouco, é que hoje o ser o primeiro tornou-se muito importante. Então, na verdade, você faz, é o primeiro da coisa e morre. Então, na verdade, assim, eu acho que é muito um processo evolutivo. Eu acho que o exemplo do iPhone é um ótimo exemplo. O iPhone não foi nem o 10º telefone que surgiu, mas com certeza foi o mais inovador, né? Então, não necessariamente a primeira ideia ela vai ser a melhor. Na verdade, eu acho muito difícil da primeira ideia ser a melhor. É até uma questão de brainstorm, né? As 5 primeiras ideias você acaba jogando fora, porque as outras vão ser mais elaboradas, vão ser melhores. Então, assim, se uma pessoa fez a primeira ideia, é muito mais fácil, né, entre aspas, de você usando a mesma tecnologia, ter uma ideia melhor, mais elaborada, com um conceito mais forte em cima do que qualquer outra coisa. E muita gente tem feito, como eu falei,
a primeira ideia usando uma tecnologia só por usar a tecnologia. Que aí é onde eu acho que mata a primeira ideia. Porque você está usando, exatamente, tá usando a primeira ideia, meio que você está gastando a primeira ideia, né? Você está usando aquilo porque para falar que foi a primeira pessoa que fez aquilo ali. Mas e a comunicação? E o conceito? Porque isso tem um grande... Eu acho que tem um grande impacto no mercado de publicidade. Para a gente que trabalha com isso, vai ter um grande impacto. Mas para o público, realmente, será que foi tão impactante ter sido a primeira ideia? Sim, o cara vai olhar e falar, e daí? É uma televisão que fala, sei lá, né? Ponto, acabou. Tipo, não teve o impacto que deveria ter tido antes, né? Então, se você tem uma ideia que o público-alvo vai ser impactado e é a primeira ideia, putz, aí é do caralho. Para ser o primeiro, eu acho que tem que estar alinhado com uma estratégia, né? Por exemplo, uma empresa de tecnologia de ponta que precisa o tempo inteiro ser visto como referência, vale a pena ser um early adopter, vale a pena sair na frente. Não de qualquer jeito, claro, nunca de qualquer jeito, mas vale a pena, para ela é relevante, para ela é estratégico estar na frente. Agora, para outras empresas é modismo. Um dia, o cara tava, eu nem lembro, o cara tava, acho que tava bolando uma nova tecnologia, um veículo, sei lá, eu não lembro o que era, mas era assim, era uma parada tecnologicamente inovadora. Falei, cara, existe um mercado no Brasil para esse tipo de coisa, que é vender publicidade para o Bradesco e para a Fiat, que os dois, tudo que é o primeiro, eles, não, eu quero. Tem cota de patrocínio no Xbox. A Fiat foi lá e comprou sem nem saber o que era. Antes de saber, foi lá e comprou. O UOL agora vai ter na Smart TV da Samsung e da LG, vai ter o UOL. O Bradesco foi lá e comprou sem saber como é que era. Então, assim, tem realmente essas marcas que se colam nesse tipo de coisa, né? Mas eu acho que daí, se ele faz sempre e tem consistência e faz parte do valor da marca, tem um valor agregado, tem um valor aí, tem um valor no fato dele fazer sempre com consistência e daí às vezes ele acertar, mas tudo bem, ele está sempre tentando, se ele não deixa aquilo morrer e ainda faz direito das próximas, bom, é o caso do Bradesco. Foi um dos primeiros a lançar, talvez o primeiro a lançar um aplicativo para iPhone, mas ainda, até agora, ainda é o melhor, entendeu? É o que tem mais, é o que tem os melhores, os mais fáceis, os mais interessantes. Mas eu acho que nesse caso, né, no caso de aplicativo, você consegue fazer uma coisa que é evolutiva, né? Você consegue fazer versão 1, 2 e 3. Mas no caso assim, de uma ação que usa uma tecnologia nova, que aquela ação termina ali e acabou, não vale, assim, não vale, né? Não vamos generalizar. Mas sendo uma tecnologia, por usar a tecnologia, mata a tecnologia, né? Mata o sentido da inovação, entendeu? Então, no sentido de público geral, né? Então, é bem o projeto que você tem, assim. Se é um projeto para uma ação específica, com certeza você pode usar a tecnologia primeiro que todo mundo, ela vai morrer e depois alguém vai fazer ou alguma ação específica ou algum projeto a longo prazo com aquela tecnologia específica. Agora, quando você tem um projeto de longevidade, você, quando mostra essa tecnologia, você tem que já ter um background ali para já dar continuidade àquele teu projeto, para não ficar para trás de projetos melhores concorrentes. Isso, projetos extensos, entendeu? Então, assim, tem os dois lados, depende muito do projeto. Se é um projeto, uma ação, um negócio a curto prazo mesmo, usou a tecnologia, fui o primeiro, morreu. Ok, quer fazer outra coisa, faz. Assim como depois você fizer outra coisa melhor, em cima do que você fez melhor, eu também vou fazer uma ação melhor. Agora, se é um projeto que tem uma continuidade, aí eu tenho que ser muito cuidadoso de apresentar essa tecnologia eu não posso apresentar sem que eu tenha já algo planejado para dar melhores sequências depois para isso. Entendeu? Eu tenho aqui mais uma pergunta aqui do amigo internauta, o Wagner Cano, basicamente pergunta, o cliente, onde é que entra nessa história? Se nem nossos chefes, nem colegas de trabalho conseguem saber para que a gente serve, o cliente é pior ainda, ou não é para ele nem saber o que é? Excelente a pergunta dele, na verdade, né? Eu acho assim, o cliente ele está sempre aberto a uma coisa nova, desde que ele consiga entender aquela coisa nova. Talvez em alguns pontos o cliente ele consiga ser mais aberto do que os nossos companheiros de trabalho, porque na verdade o cliente ele está pagando a gente para isso, né? Ele tá querendo que a gente faça uma coisa que vai dar visibilidade para a marca dele. Agora,
eu acho que o problema, né, entre aspas, solução, é você conseguir mostrar aquilo de uma forma que ele consiga enxergar na sua apresentação, na sua explicação, um resultado. E, se possível, imediato. Eu acho que quanto mais... Isso foi uma coisa que realmente, quando eu aprendi, eu achei que faz todo sentido, foi fantástico. Quanto mais louca for a tua ideia, quanto mais inovadora, diferente, mais conservadora tem que ser o seu planejamento. Então, por exemplo, às vezes o Bottas tem umas ideias malucas, e aí ele fala, cara, eu queria fazer isso, aquilo, integrar com o aplicativo, um carro que vai na Lua. Tá bom. Posso estudar aqui um pouquinho? Aí o que a gente combinou de fazer? A gente faz uma análise de risco daquela ideia. Então a gente bota numa planilha todos os problemas que aquilo pode dar e qual é a contingência imediata. E aí a gente conversa. Ó, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer esse outro problema. E toda a forma de contornar. A gente pode contornar assim e a gente decide o que levar para o cliente ou não. Porque tem coisas que o cliente precisa decidir, porque é um risco do negócio dele, e tem coisas que ele vai desistir, simplesmente. Então você tem que contornar sem que ele se assuste. E aí Mas pode eu acho matar a que- ideia toda. O Vini tocou num ponto bom. A maioria dos clientes está muito disposto a ser inovador, mas a minoria está disposta a correr riscos. Exatamente. E aí ele pede a inovação que já fizeram antes, né? Ups, Muito bom. Ih, cortou. concordo. Again. Aí o cliente pede a inovação que já foi feita antes. Exatamente. Mas voltando... Sim. Tem que ser inovador, mas tem aí algum exemplo de alguém que já fez pra gente ver se vai dar certo? Exatamente. É por aí, não. Mas voltando, se a gente for comparar com algo que todos nós passamos aqui em 2003, que era convencer o cliente a fazer Pelo site. né? Hot site, e era acho que para mim é a mesma situação. O trabalho que era convencer o cliente a investir em internet, hoje é o mesmo esforço que eu faço, só que é voltado para a inovação. Então, eu acho que o que eu aprendi ali foi nunca pisar na sala do cliente sem uma munição de dados sobre por que aquela ideia que você está levando vai dar certo. Por que o cara tem que investir em mobile? Se você não provar para o cara que o Android tem tantos celulares vendidos quanto o iPhone, e você não vai conseguir a verba dele para investir em Android também. Se você não provar que o Facebook hoje domina tantos por cento da internet, você não vai convencer o cara só a investir em Facebook. Enfim, eu acho que tem que ter, não pode você simplesmente ir levar e o cara confiar só na sua intuição. E sim, ele tem que confiar nos números que você está levando. E isso é muito chato, né? Eu acho que uma coisa importante para isso também, na verdade, é você ter uma educação, educar o seu cliente, né? Então, é aquela história, às vezes eu vejo muita gente com ideias boas, só que o cara chega com uma ideia boa de 1 milhão, para um cara que nunca fez uma ação de tecnologia, nunca fez nada do sentido. Então, assim, calma, em vez de a gente dar o Flaming On, vamos dar primeiro o arroz e feijão, depois a gente bota uma batata frita, depois a gente bota um ovo, até chegar lá, brother, no filé, sacou? Isso, e quando Porque- for filar o mignon, manda aqui pro D3 pra gente produzir. Tá difícil. Tá chegando um aí, calma. Mas uma coisa, acho que o Thales falou que acho que resume bem essa história, é o resultado. Se você convencer que o seu cliente que tem resultado, matou. Independente se tem tecnologia X ou Y, o cara vai querer fazer. O problema é ele conseguir enxergar isso, né? O problema é o conseguir- Que é a cliente conseguir pergunta. olhar e ver que tem potencial na ideia. Sim. Que é a pergunta que tem aqui, ó, do já famoso Wagner Cano mandou outra. Nesse sentido, a melhor postura perante a criação do cliente é vender solução e não vender tecnologia, que é bem isso que vocês estão falando, né? Sim. Total. Na verdade, é tecnologia indicar não a vai ser solução. Pode falar, Vini. Respondido antes de Não, a perguntar. tecnologia não é a muleta.
A tecnologia ela está inserida dentro da ideia, ela não é o pilar principal. Ela é uma sustentação junto com outras coisas. Cara, é como o próprio design, na verdade, né? Na década de 50, os anúncios eram uma foto do Fusca com um texto corrido de sei lá, 20 linhas. O design foi evoluindo durante o período, até chegar ao ponto do cliente entender o quão importante é o design, né? A mesma coisa. E como é que fica, então? Como é que vocês acham que... Vai, você! Como é que vocês acham que deve ser a formação, então? O Creative Technologist, ou esse cara que dá esse lado tecnológico para a coisa, ele tem que ser um programador que tem o cara da Crispin defende que não tem que ter Creative Technologists. Ele quer programadores, codificadores. Tem que ser um cara, tem que ser um flecheiro, tem que ser um engenheiro eletrônico, tem que ser... Como é que vocês acham que fica essa formação? Para mim, o cara, acho que tem vários tipos de Creative Technology. Mas acho que resumindo, esse cara, independente do tipo de programação que ele sabe, do tipo de linguagem que ele sabe programar, ou do tipo de escola que ele vem, é um cara que tem uma base de conhecimento muito grande sobre o assunto. Então eu trato como um comentarista de futebol. Independente do cara saber jogar futebol ou não, o cara tem que saber tudo sobre aquele assunto. Então esse cara, pelo menos para mim, é importante. O cara que traz aquela informação sobre aquele assunto. Ele sabe me explicar como aquela tecnologia nova funciona e como que a gente pode aplicar ela a algum problema que tenha dentro, ou oportunidade, problema que tenha, que o cliente traga para a gente. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente assim, da ideia do que precisava ser. Assim. Eu acho que o cara tem que ter essas coisas, quer dizer, ele tem que ter informação e ele tem que manjar de comunicação. Não basta ser o cara assim, totalmente isolado. Tal. O cara tem que manjar de comunicação. Mas eu acho que tem que ter dentro dele, tem que ter esse espírito de prototipador, entendeu? O cara que gosta de olhar como o negócio funciona, que já testou para ver como funciona. Porque quando você testa, isso é nosso dia a dia aqui. A gente poderia só ler sobre a tecnologia, mas não, a gente fica comprando as coisas e testando aqui. Porque é quando você testa, quando você usa, quando você é o usuário da coisa, quando você abre, você mexe, você pluga com outras coisas, você tem essa curiosidade prototipadora, é que você realmente compreende todo o universo de possibilidades que tem dentro daquilo. Quando você só vê que lá, tem o Google, o novo celular do Google, tem NFC, e NFC serve para fazer pagamento. Legal. Mas vou aprender um pouco mais sobre NFC. Legal. Mas se você realmente for fazer um protótipo, você vai ver que a coisa vai muito longe, entendeu? O que você pode fazer com isso é muita coisa. Tem coisa que você só cria. E aí eu volto a um detalhezinho importante. No protótipo, né? Sim. Aí eu volto a um detalhe importante que é o porquê da importância de se ter um lab. Entendeu? Sim, você total, hoje faz isso com a tua equipe porque, você tem uma empresa, você tem uma produtora. Dentro de uma agência, você não tem uma equipe. Você não tem uma equipe, você não tem muitas vezes recursos para comprar isso daí, isso vai tirar do teu bolso e fica complicado, né? Mas aí passa naquela questão que eu falei do reconhecimento, entendeu? Pagam para ir para Cannes e é mais caro que comprar a plaquinha do NFC. Então mas aí, cada coisa tem seu valor. Um ego envolve uma vida, né? Sim, todo o porquê da publicidade. Daqui a principalmente, né? Eu acho que principalmente a questão de você ter essa fabricação caseira é você ter prazo, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir pegar um projeto que você vai ter tempo de criar um protótipo para depois esse protótipo virar realidade. Então, normalmente o seu protótipo já é quase realidade, né? Quase o produto final, né? Se você tem esse lab, você tem a condição de desenvolver um protótipo, desenvolver alguma coisa, você pode ter muita ideia em cima dessa coisa. Você pode fazer isso daí funcionar para N situações, N clientes. É o que o Edson está desenvolvendo aí. Está desenvolvendo um serviço ou um produto e que ele vai poder usar depois isso para um monte de coisa. Então, assim,
o que você falou, Thales, isso é verdade, cara. A gente tem que revirar uma solução num curto prazo de tempo e que não dá tempo daquilo ficar bom, depois você não vai usar mais pra frente, sei lá, você fica meio de mão atada, entendeu? Eu acho assim, cara, questão de formação do criativo de tecnologia, né, você acaba tendo dois caminhos. Ou você é um comunicólogo, né, um cara de comunicação que gosta de tecnologia e estudou isso, ou é o contrário, ou você é um programador, desenvolvedor que gosta de comunicação. Agora, eu vejo muito mais um cara que veio da publicidade e que pegou a tecnologia também. Porque durante aí meu percurso, eu vi muita gente boa de programação, desenvolvedor bom. Só que aquele cara que você chegar e falar assim, pô, muda a cor aí, o hexadecimal é 0000. Não, putz, manda o PSD pra mim porque eu não mudo cor. Então, cara, você tem que ter uma pegada de não ter receio, sabe? De mandar pra frente a coisa. É meio aquela pegada assim, putz, sabe fazer? Não, vamos fazer, vamos. Né? E eu acho que o programador, tá, generalizando de novo, tá? O programador, quando o cara vem de programação, o cara que vem de desenvolvimento, ele tem que chegar àquele ponto que ele tem certeza que aquilo vai funcionar e aí ele toca pra frente. Sabe? Eu acho que esse desafio, o cara de comunicação, ele tem um pouco mais, né? Esse fato do sei fazer não, mas vamos fazer sim. Né? Que eu acho que tem esse ponto. Então, eu vejo esses dois caminhos. O cara que é formado em comunicação e gosta de tecnologia, ou o cara que é formado em tecnologia e estudou comunicação meio que por fora, né, vamos dizer assim. Aqui a gente tem o exemplo do contrário, assim, de uma galera assim de tecnologia que, sei lá, veio da eletrônica, entendeu? E que é muito criativo, mas a metade, né, são designers que aprenderam a programar, que aprenderam as coisas e gostam de tecnologia, gostam de programar, mesmo sendo designers e tendo o bom gosto visual necessário para a tarefa. Então, eu vejo a formação do Creative Technology, eu acho que ela depende. Eu acho que não é assim, ou ele é isso ou ele é aquilo. Eu acho que depende de como você vai atuar. Se você for o consultor técnico da criação, você tem que fazer o que o Thales falou. Você tem que fim de programação, você tem que entender como as coisas funcionam, você tem que ter essa lógica de raciocínio. Se você é um cara que vai criar junto, eu acho que você tem que usar mais o teu lado creative. Você tem a tecnologia como base, como o Cris Dias, por exemplo. Eu acho que o Cris, não sei se ele veio de programação, acho que não. Eu acho que é mais de tecnologia. Eu sou de tecnologia. O cara que tem um servidor, é o Master Geek. Sim, então, é isso aí, eu acho que é mais Master Geek do que Master Programmer. E tem mas lá no South by Southwest, meu chefe me zoou. Meu chefe me zoou no South by Southwest, falou que na hora que ele precisava que eu fosse lá, tinha que achar o endereço. Eu, peraí, não tô achando o endereço no Google Maps. Ele, porra, na hora que é pra você ser technology, você é creative, na hora que é pra você ser creative, você é technology. Porra, então, mas aí, Vini, só para concluir aqui, eu acho que a terceira vertente, que é um pouco o papel que o Bottas faz, que é trabalhar mais com inovação, aí eu acho que você tem que ter um foco ainda, um terceiro foco, que é business. Você tem que entender de negócio. Você tem que saber como é que a tecnologia e a criatividade vai agregar valor para o cliente. Aí você tem que ir lá saber vender. Então você tem que entender de business. Você tem que saber como o negócio dele funciona. Você tem que saber quais são as entregas que ele precisa, quem são os stakeholders. Enfim, você tem que entender de negócio. Sim, mas eu acho que aí entra exatamente no lado da comunicação mesmo, né? Porque assim, você... Se não entra o fazer por fazer, né? Tipo, sem muito tato de venda, né? Vamos dizer assim. Então, assim, isso eu acho que eu concordo totalmente com você que está falando, mas eu acho que encaixa realmente no que a gente estava finalizando aqui, né? Que o cara ou vem de comunicação ou o cara vem de tecnologia. Claro que com essa pegada de business ele tem que ter, independente do caminho que ele venha, né? Só a diferença aí, a diferença do protótipo, eu acho que a diferença do protótipo que eu faço e o que o Edson faz. O meu é meio com palito de dente, fita durex. O do Edson já é todo bonitinho lá, tudo feito, né? De Lego dele. Tudo. Meu é Mindstorms. O do Bottas é bem protótipo mesmo, né? Se mexer 3 vezes. Bom, galera, é isso aí. Batemos aqui 1 hora no relógio. Pô, acho que
Acho que vou conseguir explicar lá em casa. Vou explicar lá em casa o que eu faço, mas, pô, brigadão. Já estão automaticamente convidados para o programa de semana que vem, né, Rafão? Lógico, total. O Quicks, toda quinta-feira, mais ou menos 10 da noite. Vamos ver se o YouTube finalmente libera a gente de botar no ar aí. E sei lá, aí vamos ver a pauta aí semana que vem, mas deixa aí seus comentários, dá um alô, dá uma tweetada para dizer o que achou, que a gente fica aqui conversando nessa parada meio solitária, não dá para saber nem quantas pessoas tem ao vivo, falavam uns comentários aí. Agora na despedida, vê se ninguém faz bunda lelê, porque talvez a gente consiga subir mesmo o arquivo. Eu vou ficar rindo até acabar. Obrigado, galera, valeu aí que vocês vieram aí. Beleza. Valeu. Na próxima semana eu trago a demo que eu prometi da outra vez. Quero ver isso daí. Valeu, galera. Valeu, abraço. Falou! Falou.